A todos. Hoje uma reunião da nossa Comissão de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária. A nossa comissão nós teríamos aqui muitos convidados, né? Teríamos aí o secretário de Meio Ambiente, secretário de Agricultura, teríamos a presença da Jaqueline também, né? Da Vigilância. Teríamos outros convidados também, até mesmo alguns carroceiros, né, para a gente continuar aquele nosso estudo, né, sobre umas melhorias, né. Até o senhor Luiz Cláudio ficou de estar presente hoje para a gente discutir a respeito do emplacamento das carroças, dar andamento aí nessas melhorias. Só que, devido aí às novas exigências da nossa casa, nossa comissão será... nós vamos fazer reunião, eu, a vereadora Mônica, outros membros da comissão, né, que poderiam estar aqui, o caso do Zé Maria, vereador Wilson, e não sei ainda se vão chegar até esta reunião. Também teremos um ponto aqui para discutir sobre herbicidas, é um projeto que está entrando na Câmara, né? Vamos ter a fala também do vereador Molina, que é autor deste projeto. Eu quero dar boa tarde e dar as palavras aqui para a vereadora Mônica, para a gente poder iniciar a nossa reunião. Então, iniciamos, temos o prazer de convidá-los para participar da 4ª reunião do trabalho da Comissão Permanente de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária. A pauta de hoje será o projeto de lei número 4287/2018. Primeiro, nós vamos ter a leitura da ata da última reunião da nossa comissão. Por favor. Comissão de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária. Ata da 3ª reunião ordinária. Aos 4 dias do mês de março de 2020, às 15h50, reuniram-se no plenário da Câmara os membros da Comissão do Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária, os vereadores José Vladimir dos Santos e Mônica Cristina Vieira Chaves. A assessora técnica de comissão, Regiane Goulart dos Santos, assessorou a reunião. Participaram da reunião os seguintes convidados: o secretário municipal de Agricultura, o senhor José Henrique Jacarini, secretário municipal de Obras, senhor Antônio Alberto Teixeira, diretor do Departamento do Meio Ambiente, senhor Luiz Wagner da Silva, e os produtores rurais, os senhores José Devanir dos Santos, Ronaldo Adriano Torres, Rafael Salomão Faria e José Carlos Galvão. O presidente relatou que o representante do SEASA, convidado para essa reunião, não compareceu e nem justificou sua ausência. Havendo o número regimental, o senhor presidente deu início à reunião e solicitou a leitura da ata da 2ª reunião ordinária, a qual foi aprovada pelos vereadores José Vladimir dos Santos e Mônica Chaves. Em seguida, o presidente colocou em discussão o assunto em pauta dessa reunião e apresentou um vídeo referente aos problemas enfrentados pelos produtores rurais no SEASA, onde relatou que precisa de melhorias na estrutura, melhorando as condições de trabalho. Relatou que, desde dezembro de 2019, a administração passou a ser de responsabilidade do município. Após ampla discussão entre os convidados, o secretário de Agricultura propôs o mais rápido possível fazer melhorias na estrutura e fiscalizar os horários de funcionamento e que a comercialização precisa de ter um caráter empresarial. Em seguida, o presidente fez as considerações finais aos convidados e coloca em discussão e votação o parecer do projeto de lei número 4287/2018, que dispõe sobre a proibição do uso de herbicidas e agrotóxicos para capina química em áreas públicas e privadas na zona urbana do município de Itajubá, de autoria do vereador Kleber Davi. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Substitutivo número 1 ao projeto de lei número 4366 de 2019, que dispõe sobre a substituição do uso de sacolas plásticas por sacolas de papel ou sacolas biodegradáveis em supermercados, mercados de pequeno porte e lojas de departamento, de autoria do vereador Kleber Davi. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo em encontros arquivada nesta Casa Legislativa, e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 4 de março de 2020.
José Vladimir dos Santos, presidente. Mônica Cristina Vieira Chaves, relatora dessa comissão. A ata está em discussão. Então, os vereadores que concordam, no caso, teria que ser aqui a vereadora Mônica e eu, né, da Comissão de Meio Ambiente, permaneço como estão. Então, a ata está aprovada. Nós vamos, neste momento, passar, então, já dando andamento à nossa pauta, para o projeto de lei número 4287/2018. Ele dispõe sobre a proibição do uso de herbicidas e agrotóxicos para a capina química em áreas públicas e privadas na zona urbana do município de Itajubá e da outras providências. Eu gostaria eu vou passar a palavra para o vereador Molina, e ele tem alguns detalhes, alguns comentários a fazer sobre esse projeto de lei. Primeiro, boa tarde, né, vereador? Seja bem-vindo à nossa Comissão de Meio Ambiente. Muito boa tarde, presidente dessa comissão, vereador Vladimir, vereadora Mônica, o grupo de apoio nosso. Boa tarde a todos que nos acompanham pelas mídias. O projeto 4287 trata da proibição da capina química. Nesse momento, os pareceres já estão aprovados, salvo engano, não é isso? O que eu trago de novidade, e eu gostaria de pedir a anuência dessa comissão. Hoje, nós receberíamos os secretários, não é isso, vereador Vladimir? Receberíamos os secretários, acredito que viriam o secretário de Meio Ambiente, de Agricultura e também o secretário de Obras, para nos dar uma posição da opinião do Poder Executivo em relação a esse projeto de lei, e algumas arestas poderiam ser aparadas sob a ótica deles. Eles viriam para isso. No entanto, dada a situação do coronavírus e a última decisão dessa casa na 10ª reunião ordinária de segunda-feira, nós estamos impedidos de receber visitantes na reunião de comissão, assim como nas demais reuniões que acontecem na Câmara. Enfim, dessa forma, eu julgo que as informações importantes que os representantes do Poder Executivo trariam, nós não temos nesse momento. E, numa conversa rápida que eu tive com 2 dos secretários, o secretário Zé Henrique Jacarini e também com o secretário de Meio Ambiente, o secretário Ricardo, eu tive a impressão de que eles têm, de fato, informações bastante relevantes para o andamento desse projeto. Enfim, o que eu queria propor para essa comissão, uma vez que eu não faço parte da comissão, mas estou trabalhando o assunto, é que a comissão assinasse, juntamente comigo, um requerimento. Eu já tenho o texto praticamente pronto aqui, do requerimento. O requerimento seria, basicamente, solicitando as informações ao Poder Executivo, essas informações que eles viriam e trariam pessoalmente no dia de hoje, se não estivessem impedidos de trazer. Muito bem, seria o seguinte: solicitar informações ao Executivo. Primeiro, qual a situação atual referente à prestação de serviço de capina química no município? Há um contrato vigente? Eu acredito que tem um contrato vigente, passou por licitação, tem alguns meses ainda para serem cumpridos, deve ter uma multa contratual, coisa do tipo. Então, por isso, o motivo dessa pergunta, para que nós tenhamos uma posição de qual a situação atual em relação à capina química no município. Segundo questionamento que eu faço: qual é o impacto financeiro com a proibição da capina química no município? Considerando que a substituição desse processo certamente seria pela capina mecânica. Essa segunda pergunta é para que nós tenhamos uma noção de, se a lei for aprovada, possivelmente o município vai ter que substituir a capina química por capina mecânica. E isso tem um impacto financeiro? Os 2 métodos se equivalem financeiramente falando ou não? Então, daríamos a oportunidade do Poder Executivo responder essa importante pergunta para nós. A terceira pergunta: qual o produto herbicida atualmente utilizado pelo município e qual o amparo legal para a sua utilização?
há vários produtos herbicidas utilizados. A pergunta aqui vem no sentido de sabermos qual que é o produto utilizado, quais são as características técnicas desse produto e, mais do que isso, a questão do amparo legal para que se utilize esse produto. Hoje o município usa com que amparo legal? E a última pergunta: o que o Poder Executivo Municipal tem a dizer sobre a nota técnica da Anvisa de 2010? Os pareceres, salvo engano, pelo menos o parecer dessa comissão, citou essa nota técnica da Anvisa de 2010, que trata da proibição de capina química. E aí a pergunta que eu faço é: o que o Poder Executivo Municipal tem a dizer sobre essa nota técnica? Existem outros posicionamentos que disputam, em termos técnicos, com essa posição da Anvisa, de proibição? Eu não estou atualizado em relação a esses posicionamentos técnicos relacionados à capina química, ao uso de herbicidas. Mas, certamente, os secretários de Meio Ambiente e de Agricultura têm um posicionamento técnico a dizer, e talvez complementando o que diz aí a nota técnica da Anvisa. Então, são esses 4 questionamentos que eu estou fazendo via requerimento. Caso essa comissão julgue interessante, eu gostaria de propor, deixar em aberto, que a comissão assine comigo esse requerimento. E, com isso, nós estaríamos, apesar da dificuldade dos secretários estarem presencialmente aqui, nós estaríamos recebendo essas informações que dariam subsídio para a tramitação do projeto daqui para frente. É isso, senhor presidente. Senhor vereador Molina, senhora vereadora Mônica, eu não sei se a vereadora Mônica lembra, o ano passado nós tivemos um estudo amplo sobre isso aqui na nossa comissão, Então, está vindo assim juntar as informações. Nós tivemos aqui, o vereador Molina, nós tivemos com a presença da empresa que faz a capina química. Eles estiveram aqui até mesmo com o nome dos defensivos, dos que eles usam. Deixaram claro para nós que não tinha esse ataque que o pessoal fala. Até lembro que a vereadora questionou na época, vereadora, a respeito da distância que o pessoal passava, isso, que poderia chegar aquela fumaça até as casas, então teria aquela proteção. Foi bem discutido e eu acho muito relevante esse estudo. Quero, só para esclarecer, a gente tem bastante gente aí interessada nessa reunião de hoje, são assuntos pertinentes, que os secretários, eles estavam prontos para vir, tinham dado já o posicionamento, estariam aqui hoje, até fizeram um estudo amplo sobre essa questão, sobre a outra questão que nós vamos discutir daqui a pouco, sobre os ecopontos, E com essa mudança aqui na Câmara, da noite para o dia, praticamente, nós não podemos recebê-los mais aqui, nesse momento, mas com certeza futuramente iremos receber. E eu acho muito pertinente que o vereador Molina vem através de questionamentos. É uma nova forma da gente trabalhar nas comissões, do secretário poder mandar para a gente, sim, por escrito aí, São perguntas pertinentes, a respeito do contrato. Qual o impacto financeiro para a prefeitura? Vai realmente, essa capina química, ela encarece para o município ou ela é melhor para o município? Hoje, com essa falta de mão de obra que a gente tem, na área rural a gente vê, já eu falo pessoalmente, na área rural, nós não temos mais como trabalhar com funcionários, com pessoas, o pessoal não quer mais trabalhar na roça, fazer a capina através da enxada, Já é um grande avanço esse uso, lógico, tem que ter as regras, igual a empresa veio aqui e explicou para a gente. E o que o Executivo tem a dizer? Então, eu acho muito pertinente que o vereador levantou essa ideia. Estou só falando, vereador Molina, que é importante a gente saber, eu vou saber certinho quando que foi a nossa reunião, foi mais ou menos sobre esse assunto, a gente discutiu, para a gente também aproveitar as informações que já vieram e mais essas que o senhor está requisitando aí ao Executivo. Vai ser muito importante. O senhor tem alguma coisa, vereadora? Primeiramente, boa tarde aos colegas vereadores, à nossa equipe
técnica aqui, as pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais. Já foi abordado esse assunto o ano passado, e eu questionei também sobre... porque eu recebo muitos questionamentos, continuo recebendo, de pessoas preocupadas tanto com os animais também que têm contato com os herbicidas, né, esses venenos, e também pessoas reclamando que depois que passou a capina, que matou árvore, plantas das próprias pessoas em casa, né, no quintal de casa, porque às vezes o veneno chega até as residências, né? Então eu questionei sobre isso, e não sei se o vereador Vladimir lembra, mas eu questionei depois com ele que eu continuava vendo os carros, o pessoal fazendo a capina sem proteção nenhuma. Então, assim, só para esclarecer, esse projeto de lei é um projeto de iniciativa do vereador Kleber Davi. Então, veio para a nossa comissão, eu, como relatora, dei o parecer favorável ao projeto, porque eu apoio também, né, não como relatora, mas o assunto me interessa e eu sou favorável a esse projeto. E dei o parecer citando a nota técnica de 2010. Mas existe também, eu acho pertinente, eu assino esse requerimento com o vereador, para que a prefeitura, que os secretários se posicionem e nos dê essas respostas por escrito. Mas também, além da nota técnica de 2010, da Anvisa de 2010, não sei se o vereador Molina tem conhecimento, tem uma nota técnica de 2016 também, que cita aqui no item 8, eu vou fazer a leitura aqui rapidinho, é só para contribuir, para que quando os secretários forem dar essa resposta, para eles terem conhecimento também disso. A Anvisa entende que não existe proibição para a capina química em ambientes não agrícolas, em áreas interseccionais ou contidos em ambientes urbanos, desde que sejam ambientes de acesso restrito e controlado, com facilidade de isolamento quando da aplicação do produto, e sob a condição de que os produtos estejam registrados perante o órgão competente, o IBAMA, e todos os ritos procedimentais e legais para o seu uso sejam seguidos. No item 9, reitera ainda que é proibida a capina química em ambientes urbanos de livre circulação, praças, jardins, logradouros, em que não há meios de assegurar o adequado isolamento, ou seja, onde não é possível aplicar medidas que garantam condições ideais de segurança da população que reside ou circula. Então, assim, eu não tenho conhecimento se tem como fazer esse isolamento que dê essa segurança para a população. Porque dentro da cidade, eles fazem essa aplicação, o produto com o vento voa no ar e vai nas pessoas que estão passando, e eu nunca vi uma proteção. Eles não colocam proteção, isso eu já vi, já tirei foto, inclusive comentei com o vereador Vladimir. Então, eu acho que essa lei é muito pertinente e eu concordo plenamente que ela seja aprovada, porque não vejo condições de fazer essa capina sem prejudicar o meio ambiente, sem prejudicar a população que estiver circulando. Só isso. Vereador Molina? Eu só queria pedir para a vereadora Mônica uma cópia desse. Eu realmente não tive contato com essa nota. Também da Anvisa? Da Anvisa. Também da Anvisa, mas mais recente, né? Beleza. Mas até para atualizar aqui, quando eu faço menção da nota técnica de 2010, de repente mencionar também essa de 2016. Eu vou mais além, usando aqui, vereador Molina, a sua ideia de pedir os questionamentos por escrito aqui, vereadora Mônica, daqui a pouquinho a gente vai começar a discussão sobre a questão dos ecopontos. Nós vamos ver aqui fotos atuais, foto de ontem, do único ecoponto que está funcionando em Itajubá, para você que está
nos assistindo, o ecoponto é um local designado para que os carroceiros possam jogar os entulhos e tem que ser mais próximo deles, né? É um assunto que a gente está discutindo. A gente perdeu o ecoponto lá da Santa Rosa, perdeu da Varginha. Hoje, lá na Boa Vista, eu tive lá ontem, fiz uma filmagem que vou passar para vocês daqui a pouquinho. Por que eu já estou entrando no assunto seguinte, vereadora? Eu quero que o secretário de Meio Ambiente, que viria aqui hoje, eu quero que o secretário de Agricultura, que viria aqui hoje, a Jaqueline, né, da Vigilância Sanitária, o senhor Luiz Cláudio, eu quero que eles assistam essa nossa reunião e nos mandem também respostas durante essa semana para a nossa comissão, para que a gente possa marcar uma reunião e já discutir o posicionamento deles, como se eles estivessem aqui na nossa comissão. Porque nós vamos falar de um assunto muito importante, como esse que está sendo discutido agora, como a gente mudou a forma de fazer a reunião da comissão. Então, não é porque a pessoa não vai vir aqui presencial, não é porque o carroceiro não vai vir aqui, que ele não vai poder expressar por escrito, enviar aqui à nossa casa o seu parecer, a sua ideia. Ah, vocês falaram na comissão isso, mas eu não concordo. Eu gostaria que fosse falado isso. Com certeza, isso vai ajudar muito a nossa comissão a tomar as atitudes melhores aí para a cidade. Então, seguindo aqui, vereador Molina, a sua ótima ideia aí de pedir esses questionamentos sobre o agrotóxico, sobre o uso de agrotóxicos, para o Executivo, que a gente também, já nesse momento, deixe claro aí para os secretários envolvidos que estariam aqui, para que eles possam nos dar essas respostas também pertinentes por escrito, e a gente vai estar falando com a população aqui através da nossa comissão. Nós não sabemos por quanto tempo a gente vai ficar internamente resolvendo os assuntos da comissão, mas, querendo ou não, nós estamos presentes. Como eu fui ontem lá nesse ecoponto, e achei um absurdo o que está acontecendo. Em resumo, a prefeitura tem 20 dias para limpar o local e deixar limpinho, de 20 em 20 dias, e daqui a pouco nós vamos ler o decreto inteiro aqui, 5762, que fala que a prefeitura tem que fazer a limpeza. E foi feito, na outra nossa reunião, um mês atrás, nós fomos lá, foram tirados 152 caminhões de entulhos daquele local. Estava igual um campo de futebol, limpinho. Ontem estava igual um lixão lá. E eu vou mostrar a filmagem para vocês. Então, vamos ver aqui, vamos ler o decreto, o que a lei fala sobre isso daqui a pouquinho. Mas só dando uma finalização para esse tema, a senhora tem mais alguma coisa a falar sobre o assunto do vereador? Eu queria só perguntar, o último questionamento que o senhor leu é sobre a distância ou não? Fez-se um questionamento a respeito de quais as medidas de segurança que a empresa toma para... Essa medida de segurança de colocar cones, de ver o posicionamento deles em relação à população que passa? Se não, eu sugiro acrescentar para que a gente possa saber quais as medidas tomadas para esse cuidado. Não, realmente não tinha esse questionamento, eu acho relevante. Quais as medidas de segurança adotadas pela empresa que presta serviço, né? Inclusive, vereador e vereadora, e isso... Nota técnica. Isso é muito importante, porque é o seguinte, vereador Molina, na nossa reunião, a gente trouxe aqui, o ano passado, as equipes técnicas falaram sobre quais os defensivos que usam, o mata-mato lá que usa, tudo. A gente cobrou deles, sim, essa distância, quando está passando numa rua, uma distância pertinente. É importantíssimo, nessa pergunta do senhor, saber se realmente está sendo respeitada a distância, quando a pessoa está fazendo lá, passando a capina química, as casas não estão sendo atingidas, foi tomada alguma medida da última reunião nossa para cá, que já foi discutido. Muito importante o senhor colocar isso no requerimento também, a gente pede. Ok. E queremos assinar com o senhor também. Então, a gente põe em votação, os vereadores que concordam com o requerimento, permaneçam como estão, o requerimento está aprovado. Então, o senhor pode encaminhar o requerimento e a comissão nossa aprova perfeitamente. Ok, eu vou terminar de redigir, colocando então que é um requerimento da Comissão de Meio Ambiente e do vereador Carlos Molina em conjunto. Ótimo.
Sobre esse assunto, acho que a gente pode dar por encerrado, por enquanto. É um assunto que ainda trará muitos estudos nossos aqui na Câmara, né? A gente pode encerrar esse assunto. Vamos passar, então, para o segundo assunto da pauta da nossa reunião. E para que esse segundo assunto fique bem claro, eu gostaria que a nossa assistente, assessora técnica, né, a Jolene, colocasse para a gente o vídeo, né? Em primeiro momento, é um vídeo de 2 minutos só, e depois deixasse as fotos estampadas para a gente fazer a reunião olhando realmente no que está acontecendo lá no Ecoponto, que é o único lugar que o pessoal tem, os carroceiros têm para depositar os entulhos, e que depois de 20 dias já encheu outra vez, precisa urgente da prefeitura fazer uma limpeza. E eu falo isso mais ainda porque agora nós estamos nesse momento de limpeza, esse momento pessoal aí dentro de casa, importantíssimo, e a gente não pode deixar isso acontecer, né? Então, esse é o vídeo do assunto que a gente vai tratar daqui a pouquinho, para quem está assistindo. É um ecoponto. O ecoponto é lá no bairro da Boa Vista, um local destinado para que os carroceiros levem os seus entulhos. Mas a gente pode notar ali que ali tem sofá, ali tem geladeira, tem tábua, tem muita coisa ali que nem era para ter sido jogada ali, né? Muitas coisas ali que quem pega isso, quem retira isso, é o catatreco, né? Então a população tem que dirigir aí a prefeitura, pelo telefone lá da Secretaria de Obras, agendar o catatreco para não haver esse acúmulo. Para vocês terem uma base, todo esse local aí, no máximo de 30 dias para cá, que foi a última reunião nossa, a gente esteve lá, estava limpinho, como se fosse um campo de futebol. Já tinha sido retirado desse local lá 152 caminhões dessa bagunça aí, ó. E o que aconteceu? Passaram-se os 30 dias, a gente vai ver no decreto aqui 5762, que a prefeitura tem que fazer a limpeza, mas a gente tem que saber também quem está jogando isso. Não são só os carroceiros. Pessoas, caminhonetes, caminhões. O dia que eu estive lá no local, tinha caminhonete despejando esses entulhos lá. Não é o correto, então a gente tem que ler o decreto. Hoje nós vamos ler esse decreto, aprovado em 2015, e que fala sobre isso aí. A vereadora Mônica pode ir falando, vereador. Só comentar o seguinte: o interessante é a população também colaborar com a prefeitura, de tanto não chamar carroceiro e nem caçamba para pegar esses lixos, porque o ecoponto ele é destinado para construção civil, para resíduo sólido de construção civil. Então, não é para lixo, geladeira, guarda-roupa, sofá. E também a população ali do entorno do ecoponto começar a denunciar as pessoas que estão indo jogar isso lá, né? Tanto faz um carroceiro como a pessoa que vai de caminhão, né, de carro, jogando essas coisas, as pessoas tirarem foto e denunciar. Porque quem joga uma vez vai voltar para jogar de novo, né, vereador? Então, a pessoa já está acostumada a fazer isso, a cometer esse erro, aí não adianta, a prefeitura vai lá e limpa, a população vai lá e joga, a prefeitura vai e limpa, a população joga. Então, tem que ter a colaboração também da população para que o ecoponto seja utilizado para o fim a que ele se destina. Porque esses lixos aí, já tem o catatreco que pode pegar na casa da pessoa gratuitamente, só entrar em contato lá e a pessoa pega e joga, e manda um carroceiro ou alguém pegar, e a pessoa joga. Quando não joga, um carroceiro principalmente não joga na beira do rio, joga no ecoponto, e que não é destinado para isso. Então, tem que ter essa colaboração também. Muito bem lembrado pela vereadora. O ecoponto ele foi criado realmente para os entulhos, aí, principalmente da construção civil, onde os carroceiros têm ali o seu local para colocar. Mas mesmo na filmagem que a gente fez anterior para outra reunião nossa, a gente vê lá caminhonetes chegando com
sofás e outras coisas que não seriam pertinentes ali do local. Então, a gente vai começar a leitura do decreto 5762 nesse momento. Gostaria que vocês prestassem atenção, porque tem uma lei municipal que rege sobre isso. E a gente vai estar cobrando do Executivo, mas principalmente também da população, né? Aqui fala direito e dever, direitos e deveres, né? Qual o direito e qual o dever de cada um de nós, ou do Executivo, em relação aos ecopontos? Lembrando que antigamente tinha um ecoponto lá no bairro da Santa Rosa, é um local onde mais próximo lá para os carroceiros jogarem daquela região, tinha um aqui próximo ao campo do Atlético, na Varginha, e esse da Boa Vista e mais um outro, mais no centro aqui. Então, eu vou começar a leitura do decreto e vou alternando aqui com a vereadora Mônica, para vocês saberem que existe, né? Eu sei que muita gente está acompanhando, aí está a foto, né? Esse local que vocês estão vendo na foto aí, ele estava limpinho há 20 dias atrás, já não tem mais nem como eles jogarem. Então, a prefeitura tem que fazer a limpeza, mas, por outro lado, quem está jogando esse tanto de cisco, essas coisas aí, isso é para estar nesse local ou não? E, muitas vezes, os carroceiros são acusados, né, de estar fazendo uma coisa que não são eles que estão fazendo também, né? A gente tem que ponderar isso também. Eu gostaria que o Jolene deixasse também a foto, né, para o pessoal ir olhando aí de vez em quando. Decreto 5762. Esse decreto institui o plano de gestão de resíduos sólidos da construção civil do município de Itajubá. Estabelece as diretrizes, os critérios e os procedimentos para a gestão dos resíduos sólidos oriundos das atividades da construção civil e da outras providências. O prefeito municipal de Itajubá, no uso de suas atribuições legais, consubstanciado no artigo 68, inciso 6º da Lei Orgânica do Município, e considerando que nos termos do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal, cabe ao poder público proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Considerando que cabe ao município a responsabilidade sobre a gestão dos resíduos da construção civil, conforme no disposto no artigo 5º da Resolução CONAMA, número 307/2002. Considerando a Lei Municipal número 2.859, de 15 de setembro de 2011, que dispõe sobre a disposição, permanência, remoção e transporte de caçambas de coleta e depósito de solos, materiais de construção nas vias e logradouros públicos municipais, se sujeita a prévio licenciamento do Departamento de Tributação, Cadastro e Fiscalização Municipal de Meio Ambiente. Considerando a Lei Municipal número 1795, de 2 de maio de 1991, que descreve em seu artigo 18 que os resíduos da construção civil e demolição não são considerados lixo para efeitos de coleta. Considerando que o inciso 1º do artigo 18 descreve que é competência da Prefeitura Municipal de Itajubá indicar o local apropriado para depósito dos materiais especificados no artigo 18, considerando que o artigo 28 da Lei Federal número 12.305/2010, que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, estabelece que é de responsabilidade do poder público, bem como da sociedade civil, dar destino adequado aos resíduos sólidos urbanos, considerando que o artigo 4º da Resolução do CONAMA, número 307/2002, descreve que os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, considerando que os resíduos da construção civil e de demolição representam um significativo percentual dos resíduos produzidos no município, gerando inúmeras disposições finais irregulares no meio ambiente, considerando o expressivo volume de produtos e subprodutos de mineração demandadas pelas obras e serviços de engenharia da municipalidade, considerando os benefícios que a utilização de agregados reciclados de resíduos da construção civil proporcionará ao meio ambiente, gerando economia de matéria-prima virgem não renovável, evitando a destinação irregulares. Decreta. Então, o que nós vamos ver agora é um decreto, depois de todas essas considerações, né, importantes,
prefeito faz o seguinte decreto. E a vereadora Mônica pode continuar, por favor, a leitura. Capítulo 1 do objeto. Artigo 1º. A gestão dos resíduos sólidos oriundos das atividades da construção civil no âmbito do município de Itajubá deverá obedecer ao disposto neste decreto. Artigo 2º. Fica instituído o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos da Construção Civil do município de Itajubá, em que se estabelece as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos sólidos oriundos das atividades da construção civil, em conformidade com as legislações federal, estadual e municipal pertinentes, devendo ser alterado de acordo com as novas legislações e normas que venham a substituir ou modificar as já existentes. Artigo 3º. O gerenciamento dos resíduos sólidos oriundos das atividades da construção civil deverá ter como objetivo principal a não geração. Na impossibilidade de se alcançar tal objetivo, deverá ser reservado nos procedimentos de gerenciamento a seguinte ordem de prioridade: a destinação final ambientalmente adequada, que inclui os processos de reutilização e tratamento através da reciclagem dos resíduos sólidos, bem como a disposição final dos rejeitos, observados critérios técnicos e legais, de modo a evitar riscos ou danos à qualidade ambiental e à saúde pública. Das definições, artigo 4º. Para efeito do disposto neste decreto, ficam estabelecidas as seguintes definições: os resíduos sólidos da construção civil urbanos, RSCCU, são os resíduos sólidos provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico e vidros. Geradores são pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado responsáveis legais pela geração de resíduos sólidos oriundos das atividades da construção civil. 3º, coletadores e transportadores. São pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado responsáveis legais pela coleta e transporte dos resíduos sólidos da construção civil urbano, dos locais de geração aos locais de destinação final. Controle de coleta e transporte de resíduos sólidos de construção civil urbano é o documento omitido pelo transportador que fornece informações sobre o gerador, o transportador e a destinação final dos resíduos sólidos gerados. Equipamentos de coleta e transporte de resíduos sólidos da construção civil urbano são dispositivos utilizados para a coleta e posterior transporte dos resíduos sólidos dos locais de geração aos locais de destinação final. Capítulo 3 da classificação. Artigo 5º. Os resíduos sólidos da construção civil urbano, conforme dispõe legislação federal para efeito deste decreto, serão classificados da seguinte forma: classe A são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis, como agregados, tais como de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem. B. De construção, demolição, reformas e reparos de edificações, componentes cerâmicos, tijolos, blocos, telhas, placas de revestimentos, etc., argamassa e concreto. C. De processos de fabricação e ou demolição de peças pré-moldadas, em concretos, blocos, tubos, meio-fios, etc., produzidos nos canteiros de obras. Parágrafo 1º. Os resíduos definidos abaixo de classe B, C e D deverão ter sua destinação final em acordo com as atividades da Deliberação Normativa 0781, COPAN, SUPRAM, conforme a resolução do CONAMA. Classe B são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso. Classe C são os resíduos para os quais não foram desenvolvidos tecnologia ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação.
Classe D são resíduos perigosos de construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde, oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. Parágrafo 2º, a classificação atende aos critérios estabelecidos na Resolução CONAMA número 307, de 5/7/2002, devendo ser alterada de acordo com outras classificações previstas em novas legislações e normas que venham a substituí-la ou modificá-la. Capítulo 4 da destinação final. Artigo 6º. A destinação final ambientalmente correta dos resíduos sólidos, RSCCU, será em locais previamente determinados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou destinados a empresas recicladoras, em funcionamento devidamente cadastradas e licenciadas por órgãos competentes e poderão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, conforme a regulamentação a ser editada posteriormente. Parágrafo único. Os coletadores e transportadores dos resíduos sólidos da construção civil urbanos só poderão destiná-los a empresas, instituições, cooperativas e associações devidamente licenciados pelos órgãos ambiental competente para a operação das suas respectivas atividades. Artigo 7º. Os resíduos sólidos de construção civil urbano, oriundos das atividades da construção civil, deverão ser destinados de acordo com o disposto no artigo 6º desse decreto e não poderão ser dispostos em: 1. Áreas em que possa ocorrer, sob qualquer forma, degradação ambiental ou risco à saúde pública. 2. Áreas não licenciadas. 3. Áreas protegidas por lei. 4. Nos passeios e vias públicas. Continua. Capítulo 5º da disciplina dos coletadores e transportadores. Artigo 8º. Compete aos coletadores e transportadores: 1. Garantir que sejam acondicionados nos equipamentos de coleta e transporte apenas os resíduos sólidos de construção civil urbano, oriundos da atividade de construção civil. 2. Contratar o serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos de construção civil urbano do local de geração ao local de destinação final, com os geradores, de acordo com o disposto no artigo 6º deste decreto. Parágrafo 1º. Cadastrar-se junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, bem como encaminhar o devido licenciamento junto ao órgão ambiental competente para a operação de coleta e transporte de resíduos sólidos da construção civil de grandes geradores. Parágrafo 2º. Coletar e transportar os resíduos sólidos oriundos das atividades da construção civil, previamente segregados pelos geradores, do local de geração ao local de destinação final. Parágrafo 3º. Fornecer documento simplificado de orientação aos geradores, usuários de seus equipamentos de coleta e transporte, quanto às normas de utilização. Parágrafo 4º. É vedado aos transportadores de resíduos sólidos da construção urbana: 1. Coletar e transportar resíduos sólidos da construção civil urbano segregados de forma diferente àquela recomendada por este decreto. 2. Operar os equipamentos de coleta e transporte de resíduos sólidos da construção civil urbano em desacordo com as determinações deste decreto. 3. Sujar as vias públicas em decorrência da operação dos equipamentos de coleta e transporte de resíduos sólidos da construção civil urbana. Capítulo 4º da disciplina do município. Capítulo 6º da disciplina do município. Compete ao município autorizar o funcionamento dos coletadores e transportadores, que, dentre outras finalidades, serão os locais de destinação final dos resíduos sólidos da construção civil urbana. Classe A. Destinar os resíduos sólidos da construção civil urbana sob sua responsabilidade, de acordo com o disposto no artigo 6º desse decreto. Fiscalizar e responsabilizar os coletadores e transportadores pelo incorreto gerenciamento dos resíduos sólidos da construção civil urbana.
Capítulo 7, das disposições finais. Cabe aos órgãos de fiscalização da Prefeitura, no âmbito de sua competência, o cumprimento das normas estabelecidas em lei e aplicação de sanções por eventual inobservância. Artigo 11. As especificações técnicas e editais de licitação para obras públicas municipais referentes às atividades aqui previstas devem trazer no corpo dos documentos menção expressa a este decreto e as condições e exigências nele estabelecidas. As disposições deste decreto não excluem as normas ambientais de caráter federal ou estadual. E o artigo 13, este decreto entra em vigor 30 dias após a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. A data desse decreto foi no dia 29 de setembro de 2015. Isso é para que a gente tenha uma noção, né, desse tema tão importante hoje, que a gente está trazendo aqui para discussão em nossa comissão, um tema pertinente, né, que surgiu aí da reunião passada, quando tivemos aqui na Câmara a presença de vários carroceiros, representantes dos carroceiros, tivemos aqui alguns secretários, e uma das reclamações dos carroceiros foi muito pertinente, que foi essa aí. Geralmente, eles não têm onde jogar o entulho das construções civis. Aí, o que acontece? Nós fomos, pesquisamos, achamos esse decreto onde tem uma lei, tem um decreto que rege sobre essa situação. E, em resumo, o que a gente pode tirar disso tudo aqui é que nós temos que realmente exigir de ambas as partes, né? Primeiro, a Prefeitura teria que estar reativando aí os ecopontos que estiveram aí há alguns anos atrás, que foi no bairro lá de Santa Rosa, ali próximo ao campo do Atlético, na Varginha, e que foram, ao passar do tempo, foram desativados. As informações que trouxeram para nós aqui na última reunião, que os carroceiros estavam presentes, é que esses terrenos eles foram doados pelos proprietários na época, né, há uns anos atrás, mas como o decreto fala, né, e a lei fala que num período de 15 a 30 dias, a Prefeitura estaria limpando esses terrenos e deixando novamente limpo para que os carroceiros pudessem colocar ali os entulhos. Como isso não estava acontecendo na frequência correta, né, e estava vindo muito acúmulo de lixo nos locais, os próprios proprietários desses terrenos começaram a cercar os terrenos, fizeram as limpezas e não doaram mais o espaço, né? Então, com isso, os carroceiros ficaram prejudicados e a cidade também, né? E o que está acontecendo hoje é de muita pertinência, a reclamação lá do bairro da Boa Vista, onde tive presente ontem, até passamos aí o filme aí no começo da nossa o vídeo no começo dessa reunião, onde o local lá destinado, o ecoponto destinado aos carroceiros para levar os entulhos, né, da construção civil, se encontra aí totalmente lotado, né? Gostaria que a Diolene colocasse para a gente mais uma vez a foto desse lá do ecoponto, impossibilitando os próprios carroceiros de poder deixar lá mais materiais. Agora, qual que é a dúvida nossa? Quem está levando esse tanto de lixo para lá? É correto estar levando sofá, tábuas, outros materiais que não estão aqui no decreto? Então, tem erro nisso aí, né? Tipo, lá tem caminhão que descarrega lá. É um ecoponto para os carroceiros. Eu presenciei isso, filmei lá há 30 dias atrás, quando estivemos lá, onde a Prefeitura fez uma limpeza geral, ficou um espaço grande, limpo, mais de 150 caminhões de entulhos foram tirados de lá na época, só que teria que ser feita a limpeza periódica. Mas nós temos que
tentar solucionar isso, porque também a prefeitura não vai vencer, ficar tirando o lixo de lá, sendo que a maioria desse lixo que está sendo colocado lá, está sendo colocado irregularmente, né? São caminhonetes e outros carros que levam lá destinam para lá o lixo, né? E que não é o lugar certo, né? Aqui fala que tem um parágrafo aqui que fala que a destinação final ambientalmente correta desses resíduos será em locais previamente determinados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, lá, esse local é destinado e é determinado pela Secretaria de Meio Ambiente. Só que quem está indo levar todo esse lixo lá não são as pessoas certas, né? E os carroceiros, muitas vezes, são acusados de estar colocando lá muitas coisas que nem são eles que estão colocando. Eu tive lá, teve um vizinho lá do Ecoponto, lá na Boa Vista, que chegou a comentar comigo que teve uma época que fizeram 2 valetas, onde só caberia no meio uma carroça. Alguém foi lá, entupiu essa valeta e passaram a chegar lá com caminhões e caminhonetes cheias de entulhos, né? Coisa que não era para estar sendo jogado lá. E a gente quer comunicar, através da nossa comissão aqui, que para isso tem o catatreco, né? Você que está assistindo, você que pelos meios de comunicação vai ter acesso a essa reunião nossa, você pode ter certeza, tem o telefone, né, do catatreco, lá na Prefeitura Municipal, onde você liga, e todos os sábados tem um caminhão próprio para passar aí na sua rua e recolher aí esse sofá, esses armários aí e levar para o destino correto, né? A própria prefeitura faz essa retirada. É um telefone que eu lembro aqui, eu não estou lembrando o telefone do catatreco, mas automaticamente, se a pessoa ligar na Secretaria de Obras, né, 3692-1750 ou 3692-1755, com certeza vai estar agendando aí para a retirada desses objetos aí. E, mais uma vez, eu quero falar aqui que tudo isso que está sendo comentado, esse decreto, essa leitura que a gente fez aqui, acabei de fazer juntamente com a vereadora Mônica, o secretário que tiver acesso à nossa reunião, e a gente vai cobrar também por escrito, que eles nos mandem aí as respostas, as ideias por escrito, né, o que eles iriam falar para a gente aqui hoje. Infelizmente, impossibilitados, não puderam vir pela norma da casa, mas que mandem para a gente por escrito o que pode ser melhorado nesse sentido. Será que precisa de uma fiscalização maior lá no Ecoponto? Como que pode ser feito para ativar um novo Ecoponto aqui para o lado da Santa Rosa, por exemplo, para aliviar isso aí? Porque realmente a população do bairro da Boa Vista, como a gente viu aí as fotos, tem reclamado com razão, né, dessa situação. E a gente espera-se uma solução e espero que as pessoas também tenham, depois de saber desse decreto que a gente acabou de ler aqui, que tem lá é um local destinado para os resíduos da construção civil e onde são levados pelos carroceiros, né? Agora, se todo mundo joga lixo, joga outros materiais lá, se veículos vão lá levar, acaba afetando diretamente aí o único local que os carroceiros têm para descarregar os entulhos. Gostaria agora de passar a palavra aí para a vereadora Mônica. Algum ponto mais importante, vereador? Sim. Vereador, eu confesso que eu não conhecia o teor desse decreto. Decreto, para quem quiser saber a respeito desse decreto, decreto 5.762. Eu estou passando aqui novamente, eu fiz a leitura e chamou a atenção aqui, vereador, alguns pontos aqui que eu gostaria de deixar registrado. Tem o capítulo 2, o artigo 4º. Vamos lá, olha, eu gostaria só de comentar algumas partes aqui. No item 3 do artigo 4º,
coletadores e transportadores, que são pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado responsáveis legais pela coleta e transporte dos resíduos sólidos da construção civil. Responsável legal. Tá. Aí tem uma outra parte aqui, ó. Ao município compete, o artigo 9º, autorizar o funcionamento desses coletadores e transportadores, ou seja, não é qualquer pessoa, então, segundo esse decreto, que pode transportar esses resíduos, os resíduos sólidos da construção civil urbana. Ou seja, precisa de uma autorização do município para isso. Olha lá, ao município compete autorizar o funcionamento dos coletadores e transportadores, que, dentre outras finalidades, serão os locais de destinação dos resíduos sólidos de construção urbana. Então, não é qualquer pessoa que pode. Agora, eu pergunto, vou perguntar isso, os secretários vão ouvir a nossa reunião, gostaria que eles me mandassem isso para nós também. No capítulo 8º, compete aos coletadores e transportadores cadastrar-se junto, o parágrafo 1º, cadastrar-se junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como encaminhar o devido licenciamento junto ao órgão ambiental competente para a operação de coleta e transporte de resíduos sólidos. Ou seja, no meu entendimento aqui, os carroceiros, por exemplo, eles não têm autorização, então, para ficar carregando areia, entulho, essas coisas de resíduo sólido, então. Né? Então, eu quero saber quais são essas pessoas que, segundo esse decreto aqui, têm essa autorização, são cadastrados na Secretaria de Meio Ambiente. Gostaria de perguntar para o nosso secretário Ricardo, quais são essas pessoas, essas empresas, essas pessoas físicas ou jurídicas que são autorizados a fazer esse transporte, então, desses resíduos. Tá? Porque se existe esse cadastro, a gente quer saber. Eu, em especial, quero saber, principalmente por causa das carroças que fazem esse transporte, que a gente vê aí. Hoje mesmo eu vi uma carroça cheia de entulho, indo não sei para onde, e a gente fica sem saber para onde que vai, se pode, se não pode. Então, tem que ter uma empresa autorizada. Então, é isso que eu gostaria de deixar claro aqui, deixar registrado esse decreto. Se esse decreto está em vigência, então, ele tem que ser cumprido. Vereadora, só voltando à última reunião, quando a gente falou sobre isso, eu me lembro que um deles, quando foram criados os ecopontos, em defesa, eu lembro, eu não sei qual que foi a pessoa que falou que esses ecopontos, quando eles foram criados, um dos objetivos, eu não estou vendo escrito aqui, certo? Mas um dos objetivos que eles falaram foi que os ecopontos foram para facilitar os trabalhos deles também, né? Então, eles seriam pessoas autorizadas a levar esse resíduo da construção civil até os ecopontos mais próximos dos pontos onde eles trabalham. Num segundo momento, o que a gente estava esperando hoje aqui? Realmente, quando a gente ia indagar isso do secretário, principalmente do diretor de trânsito, porque ia caber ao diretor de trânsito, que a gente vai querer que o senhor Luiz Cláudio mande para a gente por escrito essa resposta que a senhora perguntou agora, que merece sim uma resposta correta, dele estar passando para nós uma forma de cadastramento, uma forma de, tanto faz das carroças, como também das pessoas que podem usar esses ecopontos. Mas, num segundo momento aqui, continuando a fala lá da primeira reunião, eles alegam e alegaram aqui que os ecopontos foram criados para facilitar o trabalho deles e que não poderiam entrar carros ou caminhões ou outros veículos para destinar até mesmo outros materiais nos locais. Agora, essa fiscalização, existindo aqui na nossa mão o decreto, a gente quer sim que a Prefeitura mande por escrito para a gente, até mesmo para amparar quem vai poder
e quem não vai poder jogar o entulho no local. Se o carroceiro já joga e é para facilitar para ele o transporte dele, né, para não ficar andando com o animal em distâncias muito longe, por exemplo, então que haja esse cadastro seja feito pela Secretaria de Trânsito. Aqui não falo especificamente, também pela leitura que eu fiz, eu não vi, mas de acordo com a fala deles na última reunião, os ecopontos foram criados para facilitar o trabalho deles assim de recolher. E eu tenho que considerar que realmente muitos lugares da nossa cidade, os únicos veículos que conseguem fazer uma limpeza adequada são as carroças. Eu vejo locais onde que não consegue entrar um caminhão. Essa semana mesmo eu vi um carroceiro fazendo uma limpeza aqui na Varginha, onde é um bequinho próximo ao posto ali, padaria Floresta, eu acho. Tem um dos bequinhos ali, e eu vi que no local, se não fosse uma carroça, não conseguiria fazer a limpeza daquele local. Vi agora essa semana. Agora, destinar aonde? Se ele sair de lá e for lá na Boa Vista, sendo que pode ter um ecoponto próximo a ele. Então, vamos sim pedir respostas aí para os secretários, para as pessoas apropriadas da prefeitura, para que nos dê uma resposta sobre esse decreto, como que eles estão fiscalizando isso, como que vão fiscalizar quem pode ou não pode jogar os entulhos da construção civil nesses locais. E eu dei exemplo agora há pouco aqui, que eu fui lá da Boa Vista lá, e aí eu volto a dizer, está certo que eu não vi escrito aqui no decreto, mas que lá eles alegaram que tinha até uma valeta grande, eles mostraram o sinal para mim lá, onde só caberia carroça, mas veio uma máquina lá e tapou a valeta, aí continuam entrando carros. Então vamos sim pedir respostas aí para os secretários envolvidos e vamos estar passando na próxima reunião essas respostas. Quem pode jogar o entulho lá? Precisa de um cadastramento, que a prefeitura faça esse cadastramento, então coloque aí as pessoas certas que podem ser cadastradas para retirar esses entulhos aí da nossa cidade. Mais algum comentário, senhora Mônica? Vereador, eu tenho que discordar do senhor quando o senhor fala que tem local que só carroça consegue fazer a limpeza, porque eu acho que as caçambas estão aí, né, para fazer o serviço pesado, né, que os animais muitas vezes fazem sob condições penosas, então tem local que não consegue entrar uma caçamba, mas um carrinho de mão, um funcionário com a enxada, com a pá ali, consegue se tirar e jogar lá na caçamba. Então, eu acho que não tem necessidade. Sou defensora dos animais, como todos sabem, então, para mim, eu não aceito que somente um cavalo, um animal, consiga fazer um trabalho. O ser humano também consegue, e eu sou, como todos sabem, a favor de acabar com esse trabalho das carroças aí, que os animais sofrem muito. E eu acho que esse decreto aqui veio clarear bem as minhas ideias a respeito do quanto está errado essa prática dos carroceiros carregar esses entulhos aí, sem licença, sem um alvará da prefeitura, né, sem nada. Então, eu quero... Esse decreto veio muito a calhar. Vou estudar ele junto com o secretário do Meio Ambiente, para a gente decidir isso, quem pode, quem não pode carregar esses entulhos. E, quem sabe, a gente consegue libertar os cavalos desse trabalho. É o que eu espero, né? E vou tentar fazer. Obrigada. Vereadora, então, é uma situação que causa uma polêmica, mas eu, como todos sabem, sou oriundo da roça. Nós usamos muitos cavalos, burros. Na roça a gente usa muito, né, o famoso jacá, né? Quem está ouvindo sabe, né? A cangalha, né? Coloca em cima do burro, coloca o jacá. Em lugares extremos que o homem não consegue chegar para tirar um milho, tirar uma lavoura, o único que consegue sair é o burro lá com o jacá. Aqui na cidade, eu posso afirmar para a senhora que onde eu vi lá, realmente, nem a caçamba não entra lá.
Porque a caçamba, para ela entrar, tem que entrar com um veículo pesado, um caminhão, e o caminhão não entrava naquele beco, jamais. Agora já fala assim, mas carregar num carrinho. É longe para carregar num carrinho, eu acho que está sobrecarregando a pessoa a fazer um esforço físico, e, no meu entendimento, vereadora, eu jamais quero ir contra a causa animal da senhora, aprecio demais a causa animal que a senhora defende, mas eu acho que fui criado num meio onde o animal, ele tem que estar a serviço do homem. Em nenhum momento eu falo, por exemplo, que o animal tem que ser maltratado. Isso, eu nunca aceitei isso na minha vida e nunca vou aceitar. Mas ele tem que estar a serviço do homem. Eu acho que o homem tem que estar andando a cavalo, porque ele foi criado para carregar o homem. É a utilidade dele, ele não foi criado só para ficar solto no pasto. É o meu entendimento. O senhor me desculpe, como o senhor discordou de mim, eu discordo nesse sentido. Mas em nenhum momento falo que um animal tem que ser maltratado. Aprecio essa causa animal que a senhora defende. E vamos sim esperar sim, a resposta dos secretários, para que eles mostrem para a gente quem pode levar. Só que aí nós estamos caindo no segundo momento do negócio. Para a senhora ver, a senhora faz a defesa do animal, beleza. Aqui o decreto vem falar sobre as pessoas que podem ou não levar lá. Mas aqui também não fala, por exemplo, ali, claro, no decreto, não está falando que a carroça tem que ir, mas também não está falando que a carroça não pode ir. Aí, então, a gente realmente tem que pedir essa explicação, a prefeitura tem que fazer a parte dela, a fiscalização, de nomear para a gente o cadastro. Agora, eu acredito que uma coisa, vereador, que eu aproveitei muito da outra reunião, quando a gente foi aprofundar esse assunto, independente do projeto ou não, eu até fiquei satisfeito em saber que um ou outro carroceiro que a gente conversou, eles fizeram assim colocaram um pensamento que a família deles hoje já estão mudando do ramo deles, eles já estão partindo para o estudo, graças a Deus. Eu vi gente falando aqui que já tem pessoas formando em faculdades. Para eles, o interesse deles é terminar mesmo essa atividade deles, essa geração, porque realmente não temos, a falta de emprego está muito grande, eles não têm para onde ir, eles não têm outra saída. Então, eu vejo uma clareza, foi muito importante a senhora colocar isso em discussão, porque a gente passou a descobrir que o próprio carroceiro, ele não quer viver nessa vida, ele não quer ver o filho dele. A gente escutou isso aqui na comissão. Então, mas é importante que, nesse momento, a gente tente regularizar isso, para que eles mantenham, no meu pensamento, que eles mantenham a atividade deles, até porque eles não têm para onde ter outra atividade. Infelizmente, não tem, a gente vê a realidade. E muito importante a causa. Olha, a senhora levantou essa causa. Esse projeto que a senhora estava desenvolvendo é um projeto muito pertinente, porque no anonimato a gente acabou vendo que tem famílias que ainda sobrevivem da carroça, mas no fundo eles não querem ficar mais lá. A gente descobriu isso. Eu, por exemplo, falo para a senhora, mesmo sendo do meio rural, eu não sabia, eu escutei da boca de carroceiros falando para mim, Vladimir, eu quero continuar isso aqui, é atividade minha, da minha esposa até, mas falar que eu quero meu filho aí na carroça, e nem as crianças hoje não querem mais, a gente vê que não quer, a gente chega na roça, quem quer ficar na roça atrás de um cavalo, atrás de um burro? Antigamente eu lembro, carregar milho, distâncias aí, 2, 3 quilômetros, você colocava lá o cargueiro de milho, tinha que ir, era o único transporte. A gente acompanhava meu pai, né? Eu era criança, boiada, arando terra. Hoje você quase não vê mais, hoje já mudou, hoje é trator para tudo quanto é lado. Mas por quê? Mudou e o pessoal não quer saber mais da roça. E, infelizmente, uma das coisas que tem acontecido muito na roça, eu posso falar para a senhora o seguinte, muita gente está vindo embora, é por causa dessa dificuldade. Por quê? Tira toda a estrutura deles, eles não têm uma estrada boa, por exemplo, para ir da estrada principal até na lavoura deles. Quem que vai querer ficar puxando as coisas nas costas, carregando peso? Ninguém mais quer, todo mundo quer vir para a cidade. E tá no que está, né? Cidade aumentando muito,
as pessoas e na roça ninguém mais. Hoje, para a gente conseguir uma pessoa para roçar um pasto na roça, para plantar uma banana, está a coisa mais difícil. Agora há pouco a gente comentou sobre herbicida, eu sei que a senhora é contra também, a senhora quer que estuda sobre isso aí, com toda clareza, que a senhora falou na reunião aqui, dessa fumaça que o pessoal está passando na rua e vai lá na casa, também sou contra. Mesmo a empresa falando aqui que não faz mal, provando para a gente, mas se mata, alguma coisa pode ter contra a pessoa. Mas lá na roça hoje, se a gente for falar que a pessoa vai, no vocabulário rural nosso, vai capinar uma lavoura, ou vai carpir uma lavoura, o que acontece? Ninguém quer pegar enxada, mas não. O máximo que eles fazem é pegar uma bomba, colocar o handap nas costas aí, rende milhões de vezes mais, cuida de uma lavoura grandona, uma lavoura que precisava hoje de 10 pessoas para capinar uma lavoura, hoje com uma pessoa cuida. E se for para a pessoa ir lá fazer a capina, a lavoura morre no mato, que ninguém quer saber de enxada mais. E também, com essa evolução toda, eu sou de acordo. Eu acho que tem que ter maquinário, tem que ter também na zona rural esses progressos para o sofrimento, que já foi muito grande da zona rural, que diminua, né? Eu sou a favor disso. Aprecio muitas das ideias da senhora, estamos juntos aqui para discutir, tá? E, se Deus quiser, a gente vai chegar num consenso. Esse assunto está dentro da nossa pauta, esclarecimento sobre assuntos relacionados ao transporte de tração animal. O senhor vai falar ou eu já posso aproveitar o gancho aqui, porque eu trouxe uma informação? Então, nós temos aqui dentro da nossa pauta esclarecimento sobre assuntos relacionados ao transporte de tração animal no município e sobre os ecopontos para colocação apropriados em tudo no município. Então, a gente comentou sobre os ecopontos. A senhora tem total liberdade de a gente falar aí do que a senhora manda aqui, tá? Então, esclarecimento sobre assuntos relacionados ao transporte de tração animal. Podemos comentar. Certo. Para quem ainda não está por dentro do projeto, né, do meu projeto de lei, que eu dei entrada aqui na Câmara sobre proibição de veículos de transporte animal, o projeto foi arquivado por visto de iniciativa pela comissão de... qual comissão? Comissão de Constituição, isso. A Comissão de Constituição votou o parecer do relator, opinando pelo arquivamento do processo por visto de iniciativa, ou seja, é um assunto que o prefeito que tem que ter a iniciativa de tratar no município. Então, o projeto foi arquivado, infelizmente, apesar de todas as minhas... tudo que eu defendi, a gente não conseguiu por enquanto. Então, a gente está agora na luta, tanto eu como a nossa Comissão de Meio Ambiente, para regulamentar esse transporte com animais, né, o veículo de tração animal. E eu, estudando sobre o assunto, até hoje, a nossa pauta seria fazer um estudo para a criação de normativa para a regularização dos assuntos, né, tanto o ecoponto quanto relacionado ao transporte de tração animal. Eu fiz uma pesquisa. Existe um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde fala sobre o peso que os cavalos comportam. Então, eu gostaria só de fazer uma leitura rapidinha de uma parte desse estudo aqui, que é um estudo sério da Universidade Federal, né, de BH, onde fala: recomenda-se que em uma jornada de trabalho de equídeos de tração, deve haver um mínimo de 2 intervalos para descanso do animal, devendo dar início às 7 horas até às 14 horas, né? 7 até às 14, das 6 horas? 7 horas, né, de trabalho. Além disso, o peso máximo da carga deve ser de 100 a 150 quilos por viagem, pois somados aos 100 quilos médios da carroça, o animal tracionará cerca de 200 a 250 quilos de peso. Ou seja, vereador, não sei se o senhor sabe, eu fiz esse estudo, uma lata de 18 litros de areia, ela pesa 35 quilos.
meio quilo, uma carroça, ela consegue carregar meio metro de areia, que são 25 latas. Então, isso significa dizer, uma matemática rapidinha aí, que o animal, só de areia, ele está carregando 800 quilos, 840 quilos. E mais os 100 quilos da carroça, 940 quilos, mais o peso do carroceiro que fica lá em cima. Muitas vezes ele fica em cima da carroça, o bicho está carregando quase 1.000 quilos. Sendo que nesse estudo aqui foi levantado um peso máximo de 250 quilos que o animal pode tracionar. Então, assim, é uma comparação absurda. Um carro, uma Saveiro, a gente tem uma Saveiro lá que faz o nosso trabalho para a gente lá na minha casa, na minha loja. A Saveiro, ela pode carregar até 500 quilos. Só que ninguém coloca 500 quilos na Saveiro porque vai estragar, né? O carro não pode, porque o carro vai estragar. E o animal pode carregar 1.000 quilos. Então, quando a gente vê lá uma carroça cheia de areia, lá está carregando meio metro de areia, o cavalo está carregando mais de 800 quilos, 900 quilos, porque a carroça pesa 100 quilos. Então, é um assunto a gente estudar, vereador. E assim, eu não discordo do senhor que o cavalo ele tem que cooperar com o ser humano, sim, precisa trabalhar, a gente também precisa. Então, assim, mas dentro das limitações. Então, a gente tem que, nós aqui como legisladores, a gente tem que pensar o que é justo, o que o animal aguenta, a gente basear em estudos como esse aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, que, estudando, eles disseram que até 250 quilos. Isso um animal. Então, ele está tracionando 1.000 quilos, isso não é a gente não deve ser admitido uma coisa dessa, né? A gente tem que rever essa questão do peso que o animal está tracionando aqui na nossa cidade. E outra, ele não traciona 10 metros, né? Ele vai 200, 500 metros, muitas vezes até bem mais de 1 quilômetro, 2 quilômetros. Um cavalo que sai da Varginha aqui, por exemplo, e vai lá no ecoponto levando entulho, ele está levando quantos quilômetros? Eu não tenho ideia, mais ou menos, mas uns 5, 6 quilômetros, carregando um peso desse, 1.000 quilos. Então, eu quero pedir para o senhor, assim, a gente tem que chegar num acordo. O senhor é oriundo lá da zona rural, eu não sou, não entendo, mas eu entendo da área dos animais, da senciência dos animais, que eles sentem dor, sentem cansaço, sentem medo, né? E sentem fome, sentem sede. Então, a gente tem que entrar num acordo para a gente definir essa situação dos carroceiros, que a população está cobrando tanto de mim, e eu tenho certeza que, a partir de agora, a população vai cobrar do senhor também. Quando o senhor falar de carroça, eles vão falar, mas aí 1.000 quilos é justo o animal estar carregando? Né? Já que ele consegue, que existe esse estudo, quem quiser esse estudo, eu posso até passar para o senhor também, né? Para a gente discutir e discutir que está dentro da pauta, né? A criação de normas para regularização disso. Eu tenho um projeto de lei também, vereador, que está em tramitação na Câmara, projeto de lei 4.440, que ele estabelece sanções e penalidades administrativas por maus tratos animais domésticos. E gostaria que a gente estudasse esse assunto, porque eu gostaria de colocar nesse projeto, que ainda tem como a gente colocar emenda, pode ser até uma emenda da comissão, sobre o peso que o animal pode comportar, que o cavalo pode comportar. Então, esse projeto está em tramitação e ainda dá tempo da gente tratar sobre esse assunto nesse projeto de lei. Vereadora, só um detalhe. Como é que a senhora fez a conta, só para a gente deixar claro? Quero ver como que a senhora chegou nos 1.000 quilos. Uma lata de 18 quilos. Eu estou fazendo aqui, a conta não está dando certo. Uma lata de 18 quilos de areia. A gente vai falar areia, que a areia ela é mais condensa. 35 quilos. Meio metro de areia, acho que são 25 latas de areia. 25 vezes 30? 35? 7.
do jeito que a senhora fez, dá 875 quilos. Então, é porque, assim, quem sabe, entende disso, entende que meio metro de areia são 25 latas de areia. Então, 25 latas de areia vezes 35 quilos, que é uma lata de areia. 840? 875 na conta. Mas são 25 latas de areia. Meio metro. Uma carroça? Uma carroça, ela leva meio metro. Então, mas a carroça está levando meio metro lotada, né? É, meio metro de areia, é o que ela consegue. Quando a pessoa coloca até em cima. É o que ela consegue carregar. Mas os carroceiros carregam meio metro na boca da carroça. Sim. Às vezes ele pode carregar meia carroça e ser uma outra quantidade de latas. Não, mas a carroça, eu acho que o tamanho dela é padrão, né? Para ela comportar meio metro de areia. Então, a conta que a senhora está fazendo, meio metro de areia, 25 latas a 35 quilos. Isso daria, se for isso aí, então, 875 quilos. Sim. E aí o peso da carroça, segundo o estudo aqui da universidade, o peso da carroça dá uns 100 quilos mais ou menos. E aí seria os 870, eu pensei que era 840, mais os 100 quilos da carroça. E mais o carroceiro, né, que é uns 80 quilos talvez, né? Uma média de 80 quilos, dá quase 1.000 quilos que o cavalo carrega. Quando a gente vê uma carroça lotada de areia. Lotada de areia. Eu confesso, vou falar para a senhora que eu não sei quantas latas de areia que cabe numa carroça. Isso eu não sei falar para a senhora. Então, a senhora quer partir desse princípio que se são 25 latas a 35 quilos, 875, mais o peso da carroça, do carroceiro está dando na faixa de 1.000 quilos. E isso a senhora está alegando. Mas eu penso assim, nós temos que saber, por exemplo, se o carroceiro realmente está carregando meio metro de areia na carroça, né? A gente tem que ter assim, uma prova. Vamos supor, você encontrou, a sua carroça está completinha, está com meio metro, está dando tantos quilos. Aí a senhora quer defender essa tese, que aí, nesse caso, com 1.000 quilos, está completamente fora do padrão, que seria quanto que a senhora falou? Desse documento? 150 quilos? Além disso, o peso máximo da carga deve ser de 100 a 150 quilos por viagem. Pois, somados aos 100 quilos da carroça, o animal estacionará 200 a 250 quilos, que seria o máximo, né? 250, que é esse estudo aqui da Universidade Federal de Minas Gerais. 250, que seria 150 do peso da carga, mais 100 quilos da carroça. Tá. Seria muito importante, vereadora, por isso que eu falo para a senhora, uma reunião onde a gente convidou todos os carroceiros, era para eles estar aqui do lado da gente hoje. Infelizmente, essa situação atual provocou isso da gente estar sozinho para fazer essa discussão. E eu confesso mais uma vez com a senhora que os números que a senhora está falando está chegando aos 1.000 quilos, a gente faz a conta. Mas aí, daí, falar que eles estão carregando 1.000 quilos, eu teria que saber de um a um, entendeu? Eu não posso falar. Se a senhora está com um dado aí de 150, e aí a senhora chega a 250 com o peso da carroça, é isso? Mas aí mais o carroceiro, a senhora colocou 80, já vai passar dos 300. Vai passar. Que seria o normal. Eu tenho a leve impressão que eles falaram aqui no dia aqui, eles fizeram essa conta, na conta deles não passa de 350, 400 quilos, eu tenho essa impressão aqui. Por isso que eu estou querendo, eu estou até aqui na linha para ver se eu consigo falar com um deles, mas não tenho essa informação deles carregar 1.000 quilos, tá? Isso é uma coisa pessoal. O que eu entendi aqui, lembro mais ou menos nessa faixa de 300 e poucos quilos. Eu lembro. Então, eu acho que interessante é perguntar para eles quantas latas de areia que eles carregam na carroça. Tá? Quantas latas de areia que a carroça comporta. E aí, o senhor está vindo dessa ideia que uma lata de areia ela vai pesar 35 quilos, não, a gente vai fazer uma matemática, vai chegar a quantos quilos que eles estão carregando. Eu acredito o seguinte, vereador, quando for fazer... e isso é uma informação também que eu peguei do secretário de Agricultura, já está sendo feita, eu acho que eu não sei, ver se a Diolene tem a imagem da ficha de inscrição que a Secretaria de Agricultura está já providenciando para fazer o cadastro dos veículos de tração animal aqui em Itajubá.
Então, o secretário passou para mim essa ficha de inscrição, onde tem todos os dados da carroça, do animal e do carroceiro. Não só carroças, bagageiras, charretes também. Então, a prefeitura vai fazer esse levantamento e esse cadastro de todas as carroças, bagageiras e charretes de Itajubá, bem como os animais, uma identificação dos animais e dos proprietários. E vai ser colocado em cada veículo de tração animal uma placa. Será que a Jolene tem? Jolene, você tem as imagens aí? Se tiver a imagem da ficha de inscrição? Mas era só foto. Era foto. Mas é porque ela falou que era só vídeo antes. Mas tá bom. Eu acho que infelizmente não tem a imagem lá, mas é uma ficha de inscrição, então, com todos os dados do veículo de tração animal, para que ele vai ser usado, inclusive tem os horários de uso do animal, de trabalho do animal ali, que vai ser nessa ficha, vai estar escrito ali, vai ter definido qual que é o trabalho, ou seja, o animal não pode estar trabalhando depois do horário. E também as placas, e essas placas vão ser muito importantes, vereador, porque para identificar o proprietário daquele veículo e daquele animal. Então, hoje eu recebo muitas denúncias de pessoas, pedido de ajuda, às vezes animal que está sendo maltratado, ou às vezes um carroceiro que está jogando entulho ou lixo em algum lugar inapropriado, e a gente não sabe quem é essa pessoa que está fazendo isso. Então, a partir da placa, nós vamos conseguir identificar que essa placa vai estar ligada a alguém na prefeitura. Então, se alguém vê, é só fazer olha lá, a plaquinha, vereador. Essa vai ser a placa, aquela é a ficha de inscrição, que tem os dados do proprietário, do cavalo, do animal que vai ser utilizado na carroça ou na bagageira. E essas plaquinhas azuis vão ser colocadas em todos os veículos de tração animal em Itajubá. Em breve, eu acho que agora a gente está meio que vai ficar meio enrolado por causa desse problema do coronavírus, a gente está em quarentena, a prefeitura também está empenhada em barrar esse vírus aqui na nossa cidade, mas logo depois, quando a gente entrar na normalidade, a gente já vai começar a bater em cima, cobrar a Secretaria de Agricultura para que seja feito o mais rápido possível. O secretário de Agricultura está muito empenhado nisso também, ele passou para mim todos esses dados, passou a ficha, inclusive para a gente dar alguma opinião, se tinha mais alguma coisa a mais para colocar na ficha, né, pela nossa experiência, né, com essa demanda. Passei para eles algumas ideias, né, que eu tinha. Então, ele está empenhado, a Secretaria de Agricultura está empenhada, e nós vamos conseguir, pelo menos, fazer essa regulamentação desses veículos de tração animal, para que a gente diminua esses casos de maus tratos e essas demandas que chegam para mim como vereadora e para a ONG também, Itajubá pelos Pets, com os animais. Vereadora, na questão, só voltando aqui para esclarecer para o pessoal que está nos assistindo, a carroça realmente, a carroça cheia, ela nessa capacidade mesmo, de 25 latas. Só que tem um detalhe, aqui mesmo, eu vou falar pela reunião anterior, é por isso que é importante a presença deles aqui. O que eles alegaram, e deve estar gravado, que vamos supor que eles estão fazendo uma carga que tem um peso X. Para uma baixada é uma coisa, vai subir um morro, eles fazem 2, 3 vezes, eu escutei eles falando isso. Agora, eu acredito assim que uma carroça totalmente cheia de areia, ela vai dar equivalente ao que a senhora falou, em torno de 25 latas a 35 quilos, mas em Belo Horizonte,
normativa que a senhora está tirando, ela está bem abaixo do que é aprovado em Belo Horizonte, que foi 550 quilos. Tem essa informação também, que Belo Horizonte tem uma lei, lógico, bons tratos aos animais e o peso bruto entre carroceiro, carroça e areia, 550 quilos eles aprovam lá. Aí dá a entender que isso seria, em média, meia carroça de areia. Então, se a senhora fala, por exemplo, que a carroça de areia pesa esse tanto, a senhora tem total direito de combater nesse sentido de se tem os 1.000 quilos de areia ali, é lógico que está errado. Isso já não é o bons tratos para o animal. Porque a lei em Belo Horizonte que foi aprovada de 550 quilos deve ser referente à metade da carroça quando está carregando areia. E normalmente não é só areia que carrega, né? E o entulho e outros materiais, às vezes, não bate o peso, né? Eu fiz o estudo da areia, o que eu falei para o senhor, que a areia ela é mais condensa, né? Então, é o que pesa mais. Então, a gente joga, esse estudo foi feito na areia por isso, porque a areia é o mais pesado. Então, o que não for areia, vai ser menos pesado. Isso. Né? Então, realmente, em BH tem uma lei aprovada de 500 quilos, que não é 1.000 quilos. Né? Que se o senhor fizer uma pesquisa rápida, e até no Google mesmo, uma lata de 18 quilos de areia pesa 35 quilos. Então, se a areia, a carroça estiver com 25 latas de areia, ela vai estar com 870 quilos. Mas é mais do que foi aprovado em BH. Se a gente for pegar né, a gente pegar assim, entre esse estudo aqui, de 250 quilos e de BH de 500 quilos, tá, então 500 quilos. Se a gente conseguisse colocar 500 quilos, então a carroça não pode ter uma carroça inteira. Na metade. Vai estar no meio da carroça. Então, aí, o que vai acontecer? Se a pessoa vê lá uma carroça metade de areia, quer dizer que ela não está com tudo isso que eu falei. Né? Mas aí vai fazer as contas lá. Então, vamos supor que está com 15, 25, metade de 25, 15, vamos supor 15. Então, você vai fazer as contas lá. 15 vezes 35, que é o peso da areia. Se não for areia, se for entulho, ele é mais leve. Porque aí entulho tem outras coisas junto, né? Tijolo, essas coisas que é mais leve, né? Agora, a areia é o mais pesado. A areia, vereadora, a senhora tirou aí uma base de 35 quilos, né? Mais ou menos, numa média, parece que eles falam em 30. Mas a diferença vai ser pouco. Mas eu vou procurar aprofundar o máximo disso aí. Numa próxima, a gente vai estar com os números certinho. Até mesmo para eu poder afirmar, hoje, se você vê uma carroça lotada de areia, porque ela está com 1.000 quilos. Pessoalmente, eu não posso confirmar isso, porque é importante a gente fazer um estudo e saber que realmente está aquilo. Agora, sobre esses 550 quilos que estão aprovados numa lei em Belo Horizonte, juntamente com bons tratos dos animais, deve ser uma referência à carga de areia com a metade da carroça. Deve ser isso, então. Pode ser. Mas a gente vai trazer esses números, e por isso a importância de uma reunião nossa dessa, com a presença deles, né? Eu lembro quando eles falaram aqui, mas quando vai subir o morro, a gente tira a carga, dá 2 reais, substitui o cavalo naquele dia. Então, várias coisas foram interessantes na outra, para a gente chegar lá na frente a concluir o estudo que a senhora propôs, que é muito importante. Importante é a discussão, vereador, porque assim, é lógico, eu preocupo com os animais, então assim, eu preocupando com os animais, o senhor preocupando com os carroceiros, a gente vai chegar num acordo, num ponto ali em que nenhum dos dois seja prejudicado. Com certeza. Né? Então, a gente pode ver outras leis, outras cidades que funcionam, que foi regulamentado, a gente poder discutir isso para chegar num ponto comum. Porque até hoje não tem nada nesse sentido, né? Os animais, o que eu vejo hoje como protetora, eu posso afirmar isso, que os animais são utilizados sem regra nenhuma. Então, eles não têm noção, o carroceiro, ou bagageira, eles não têm noção do que é, qual o peso que é. Então, vamos pegar uma lata então, de 18 quilos e vamos pesar para ver quanto, tirar uma foto lá, mostrar, gente, pesa tanto. Essa foi eu não fiz isso, na verdade. Eu não fiz. Eu fiz uma pesquisa, na verdade, eu fiz na internet. Quanto que pesa uma lata de 18 quilos? Se eu fizer aí, já vai aparecer 35 quilos. Mas uma lata de pedra.
Uma lata de pedra, 27 quilos, eu acho, que eu fiz. Entendeu? Então, tá. Vamos pesar uma lata de areia para a gente saber quanto que... Vamos encher uma carroça, vamos saber certinho. Vamos encher uma carroça, ver quantas latas de areia que dá lá, 18, 20, Isso. 25... Né, para a gente trabalhar com o que eu quero deixar números. claro, vereadora, é o seguinte: eu não posso, hoje mesmo, com todo o conhecimento rural que eu tenho, de chegar e falar assim, que se eu ver uma carroça cheia ali, calcular que já está com 1.000 quilos. Eu não posso falar isso, porque não são dados concretos que eu possa afirmar. Mas eu volto a falar sobre essa lei. A senhora está calculando 1.000 quilos, eu estou vendo aqui que em Belo Horizonte tem uma faixa de 550 quilos, já aprovada. A gente vai estudar isso aí, vai chegar no melhor, tanto faz para os carroceiros, como para também os animais, os bons tratos. E toda a nossa reunião, tanto da outra como a de hoje, a gente quer sim, a gente veio aqui para criar normas, para proteção, até mesmo do próprio carroceiro, né? Se você está com um carroceiro, por exemplo, com excesso de peso, uma hora, ele está subindo no local aí, o cavalo automaticamente ele pode voltar e bater num carro. Isso é normal, ele vai escorregar. É para os dois lados. Então a gente quer que a população entenda que é um estudo que a gente está fazendo junto. Eu espero que o Luiz Krau, do Detranit, mande por escrito para a gente qual foi o andamento, igual você fez. Você foi e pegou o cadastro lá da ficha, lá, né, o modelo da inscrição do cadastro do carroceiro, que esse modelo seja implantado para quem quer autorizado a colocar lá no ecoponto, quem pode entrar. E agora, mais do que nunca, saber as medidas, saber colocar placa nas carroças, é isso que a gente quer. Saber cada um, porque se a gente vê alguém com uma carroça enumerada, placa tal, sabe e pode afirmar, até mesmo a olho nu, né, se caso a gente confirmar todos esses pesos, e a pessoa está com sobrecarga ou não. Tá certo? A gente está aqui para fazer um estudo em conjunto e para que chegue melhor para todos, né? Eu acho que por hoje foi muito importante essa reunião nossa, e nós vamos prosseguir nesse estudo, vamos aguardar as respostas. Eu me comprometo, viu, vereadora, juntamente com a senhora, da gente estar mandando até por escrito tudo, a gente rever essa reunião e as dúvidas a gente mandar por escrito para os secretários, né, de todos os assuntos que foram tocados, e a gente, numa próxima reunião, marcar aqui e ter as respostas na mão. Até mesmo para os carroceiros, mandar as perguntas que forem pertinentes da causa animal, ou que eles escrevam para a gente. Eles têm também os representantes. Mande para a gente, eles com certeza vão estar sabendo e vão estar interessados nas melhorias também. Doutor, eu só peço assim que o senhor, eu disse que vai estudar, que vai, porque é o que eu disse, o projeto dos maus tratos já está em tramitação. Então, se a gente conseguir fazer esse estudo, chegar num consenso, a gente já pode colocar eu posso sobrestar o projeto e já fazer a inclusão dessa parte do peso, principalmente, das carroças, porque eu pretendo realmente, doutor Gustavo, acho que é doutor Guiaroni, que está com esse projeto, ficaram de dar uma estudada para mim sobre como que eu posso colocar essa questão do peso da carroça. Então, é um estudo que é importante a gente fazer, porque ele vai para o projeto de lei. Depois a gente vai discutir, mas ele já vai para esse projeto de lei que já está em tramitação. Vereador, eu vou ter maior cuidado e atenção nessa questão, porque é uma questão realmente que merece toda a atenção. Se for o caso, nós vamos pesar a carroça, é a coisa mais fácil de a gente fazer isso. Nós vamos colocar areia na carroça, nós vamos pesar, nós vamos saber, para a própria população saber, quando ela vê, ajudar a fiscalizar. E isso já pode ficar tranquilo. Só que eu, pessoalmente, não posso afirmar uma coisa com dados, até mesmo de outras coisas que eu não tenho prova, tá? Mas acredito que nós vamos chegar, e a senhora pode ter certeza, para nós da comissão,
é um prazer poder estar contribuindo com o estudo da senhora e com o projeto. O que for estudo, o que for a vontade, o que for a coisa correta, que a senhora coloque no projeto. Tá certo? Então, eu acho que a senhora tem mais alguma coisa para declarar, a nossa diretora? Só para dar encerrado? Vereadora Mônica, mais... Então, a gente dá por encerrada essa reunião e até a próxima, se Deus quiser. Lembrando que não tivemos aqui os convidados, mas agradeço a todos eles que tiveram suas presenças confirmadas. Eu tenho a assinatura de todos eles, até na sexta-feira passada, fui com todos confirmaram suas presenças e nós tivemos que fazer a reunião sem a presença deles, mas vamos encaminhar as perguntas, os questionamentos, eles vão mandar para a gente e a gente vai poder fazer uma próxima reunião sobre esse assunto, já com vários estudos e várias ideias também. Que Deus abençoe a todos e bom feriado, né?